seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Bom dia a você que nos assiste pelas redes sociais e pela TV Jornal da Cidade. Nos reunimos para celebrar a Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. Ela nos ajuda a penetrar nos pensamentos de Deus, que são, com frequência, bem diferentes dos nossos. Nesta celebração, o Pai paciente e misericordioso vem em nosso auxílio para que, embora convivamos com o joio, não desanimemos nem desistamos da construção do seu reino. Com alegria, cantemos. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor. Somos a família que teu filho congregou. Teu povo, tua família, vem hoje com gratidão louvar o teu nome santo, unidos na adoração. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor. Somos a família que teu filho congregou. Cantamos a tua graça, teu infinito amor. A prece de nossas vidas em casa já começou. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor. Somos a família que teu filho congregou. Começa em nossa casa a vida em fraternidade. Possamos com tua graça vivê-la na liberdade. Vimos te louvar em tua casa, ó Senhor. Somos a família que teu filho congregou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais e nos assiste pela TV Jornal da Cidade. A liturgia deste 16º domingo do tempo comum nos convida a descobrir o Deus paciente e cheio de misericórdia, a quem não interessa a marginalização do pecador, mas a sua integração na comunidade do reino. Nos convida ainda a interiorizar esse jeito de Deus, deixando que ele marque o olhar que lançamos sobre o mundo e sobre os homens. Deus continua a ter misericórdia e confiança para que as nossas atitudes não sufoquem a boa semente que juntos poderemos lançar no mundo. O nosso Deus é um Pai paciente que nos espera sempre, que nos aguarda
para nos receber e perdoar. Perdoa-nos sempre se formos ter com Ele. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, não grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, 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 piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, 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 piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, Nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Filho único, Jesus Cristo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Porque só vós sois o Santo, Só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém. Glória
Irmãos e irmãs, chegou o nosso momento de fazermos nossas orações e de interceder pela prece aos que amamos e respeitamos. Sem oração, é impossível caminhar na fé e fazer a vontade de Deus. Ela é a nossa força. Por ela, os santos chegaram à santidade, e sem ela, ninguém experimenta a glória e o poder de Deus. O Senhor Jesus nos manda orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E São Paulo nos recomenda orar sem cessar. Jesus foi muito claro: sem mim, nada podeis fazer. Então, podemos afirmar que a oração é para a alma e que o ar é para o corpo. Uma alma que não reza é uma alma que não respira, não tem vida. Ninguém pode servir a Deus sem falar com Ele em oração, pela simples razão de que Ele é a semente, Ele que realiza todas as coisas. Nós somos apenas seus instrumentos e uma grande ilusão querer fazer algo por Deus e para Deus sem rezarmos. Esta é a maior tentação que sofremos: rezar pouco, não rezar ou rezar mal. Por isso convido você que está participando desta Eucaristia, que feche os seus olhos por alguns instantes e fale com Deus, para que Ele traga solução e conforto para os seus problemas e necessidades. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: Gorete Macedo, Marisa Moraes, Robson Moreira e Adriano Moreira, Donizete Barbosa, José Henrique Alves de Souza, Antônio Célio Rios de Andrade, Dr. Paulo Valdir, Valdene Duarte Moraes e família, Dr. Tarcísio Geraldo de Freitas, Marina Cunha, Gabriela Teodoro Oliveira, Simone Martins, Leila Braga e Júlio César Sobral, Neuza Mesquita e Sebastiana Rodrigues Vieira, Nicanor e Adelaide Gaspar, Dora e Marcelo Gaspar, Creide Siqueira e família, Maria José Rocha, Luiz Robatini, Raí e Didi Power e família. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Simão Ferreira, Valéria Baldolato, Maria Alice Salgado, Alexander Alves de Assis, Soraya Souza, Ana Cristina Freitas Lima e Adriano Pereira Braga, o Adriano da farmácia. A todos os nossos parabéns, felicidades, muita saúde e as bênçãos de São Francisco e Nossa Senhora das Dores. Amém? Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que desejam enviar seus pedidos de oração, temos agora um novo site. Anote aí o endereço postal, que está aparecendo aí na sua telinha: www.prelaziaivcmpousoalegre.com.br www.prelaziaivcmpousoalegre.com.br. Os seus pedidos tornam-se uma realidade importante na vida da Igreja e desta santa celebração. Desde o Antigo Testamento, os patriarcas se dirigiram de alguma forma para conversar com Deus. O próprio Jesus se retira algumas vezes nos montes para estar em oração com o Pai. Então, busque o nosso novo site para que o Senhor e Nossa Senhora, nossa Mãe Maior, Maria, possa interceder incessantemente por você, pela sua família e por aqueles a quem você ama, estima. Verdadeiramente presente o Cristo Redentor, de braços abertos, São Francisco de Assis, Nossa Senhora das Dores, faz valer a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, conforme Mateus 20:20. Entre no site, preencha o cadastro e faça o seu pedido de oração, louvor ou agradecimento que divulgaremos nesta santa celebração e anotaremos o seu pedido no livro de orações, que com certeza chegará até o coração do Cristo Jesus, para trazer-lhe soluções. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus onipotente, fonte de toda sabedoria, que tanto conheces de antemão as nossas necessidades, quando nós ignoramos o que pedir. Tem compaixão de nossas fraquezas e concede-nos tudo o que, por indignidade ou cegueira nossa, não ousamos nem sabemos suplicar.
senão pelos merecimentos do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus espera pacientemente a conversão do pecador. Orando no Espírito Santo como os filhos de Deus, deixamo-nos iluminar pela sua palavra, que não nos permite agir precipitadamente e arrancar o joio antes da hora. Com fé e atentos, ouçamos a liturgia de hoje. Leitura do livro da Sabedoria, 12, versículos 13, 16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de 23 a 43. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes trigo, teu campo com boa semente? Porque tem neles joio.
E lhes disse Jesus: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos lá arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-os em molhos para que queime, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Uma outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que até as aves dos céus se aninham nos seus ramos e galhos. Uma outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: mestre, explica-nos as parábolas do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Também disse uma outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas parábolas. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão à fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, todos recordamos ainda que no domingo passado aprendemos que a palavra de Deus é sempre viva, eficaz, atual, e que tudo aquilo que ele proclama realiza-se no tempo de Deus para cada coisa. A palavra contém a vontade e o plano do Pai, e ela realiza-se sempre, independente das forças contrárias que possam colocar-se em nosso caminho. Deus, o seu plano, estão acima de tudo e de todos, e nada poderá impedir que ele realiza tudo quanto proclama e revela através da sua palavra. Aprendemos também que devemos preparar o terreno do nosso coração para que a palavra semeada possa produzir frutos bons e duradouros. Reconhecemos que os sofrimentos e cruzes da vida são gestos de amor e carinho do Deus por nós, e não um castigo como muitos pensam. Hoje vemos como é importante a paciência e a misericórdia de Deus em nosso caminho de fé. Quem conhece a paciência e a misericórdia de Deus, certamente trabalhará melhor na construção do reino. O autor do livro de Sabedoria contém uma resposta de Deus aos que se perguntam por que Deus não punia nem castigava
os idólatras e pecadores em geral. O autor procura mostrar que Deus é, acima de tudo, justo, bom, paciente, compassivo, misericordioso e por isso prefere não punir, mas tenta ganhar o pecador para o seu amor. Ele não suporta o pecado, mas ama profundamente a pessoa do pecador. Ele castiga o pecado e faz tudo para eliminá-lo da vida dos homens, mas faz isso com calma, paciência e bondade, para evitar que algum dos seus filhos venha a perder-se ou desista de tentar voltar para o seu amor. Mesmo quando seus filhos estão no pecado, Deus não os abandona ou deixa de amá-los. Ele sempre os procura e espera que voltem para o seu amor e a sua ternura. E cabe a nós saber perdoar como Deus tem nos perdoado. Deus age com justiça, mas usa de moderação no seu julgamento, que é de perdão, pois ele não quer perder e sim salvar seus filhos. Deus oferece a todos a possibilidade de se salvarem, porque este é o seu desejo e seu plano para conosco. Nós quase confundimos o pecador com o seu pecado, mas Deus separa muito bem as duas realidades. Esquecemos que por trás de cada grande pecador existe um coração carente de amor, compreensão, perdão e misericórdia. Esquecemos que ali está um filho que foi feito à imagem e semelhança do Pai, mas que não teve forças para sozinho fazer brilhar esta imagem que estava dentro dele. Esquecemos que ele pode ter se perdido exatamente porque não lhe amamos como devíamos ou na medida que ele necessitava. Porque não somos capazes de agir com paciência, bondade e misericórdia para com o nosso próximo, com os nossos semelhantes. Custamos admitir que Deus assim o faça. Ainda bem que Deus se serve de critérios bem diferentes dos nossos. Da mesma forma que julgamos, seremos também julgados. Da mesma forma que perdoamos, também seremos perdoados. São Paulo insiste sobre o valor do dom do Espírito Santo na vida da igreja e de cada batizado. É ele quem nos permite uma comunicação perfeita com Deus, gerando uma comunhão vital. O Espírito recolhe nossos gemidos e os apresenta a Deus de forma perfeita, compreensível como verdadeira oração. Ele vive em nós e sua ação faz frutificar aquela semente de eternidade que ele mesmo plantou em nossas vidas com a graça do batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus serve-se de 3 parábolas para nos ajudar a compreender melhor a realidade do seu reino. Na primeira, ele compara o reino do campo de trigo. Ele mesmo explica que o campo é a humanidade e que o semeador é ele mesmo e que a boa semente é a sua palavra. No campo, o demônio, inimigo natural do reino, semeou escondidamente o joio, símbolo do mal e do pecado. Ao contrário do que talvez fizéssemos nós, Deus permite que cresçam juntos o trigo e o joio, evitando que, ao arrancar o joio, se destrua também o trigo. Somente no momento da colheita o Senhor vai separar os dois, guardando o que é bom e queimando o que é ruim. Portanto, no reino de Jesus, podem caminhar juntos bons e maus, mas a salvação que vem de Deus deve ser acolhida por cada um, pois o desejo de Deus é não perder ninguém. Meus irmãos, no dia do juízo, o Senhor chamará todos na sua presença e pelos frutos de cada um a apresentar, ele dará a recompensa devida. Serão os frutos que determinarão nosso destino futuro com ou sem Deus. Portanto, que saibamos semear. Na segunda parábola, Jesus compara o reino com a semente da mostarda, a menor das sementes, mas que produz uma planta robusta e maior que as demais hortaliças. Com ela, Jesus quer mostrar que o reino não precisa de alarde para ser implantado. Deus dá a semente, que é a palavra de Jesus,
e já existe nela a força e a vitalidade. Esta vida desabrocha lentamente, cresce até superar todas as outras coisas. Na humildade e simplicidade, no silêncio e muitas vezes escondido, o reino vai se estendendo suas raízes até tomar toda a realidade que nos rodeia. E a mesma coisa nos quer Jesus ensinar com a comparação entre o fermento na massa e a atuação do reino. Sua força é semelhante à força do fermento. Atinge e transforma toda a massa. A quantidade do fermento é sempre insignificante em relação à quantidade de massa, mas é ela que dá forma e qualidade à massa. Enfim, com essas parábolas, Jesus quer que compreendamos que devemos trabalhar pelo seu reino com calma, imitando a paciência de Deus. O importante é trabalhar sempre e confiar na força escondida na palavra de Jesus e na ação do Espírito em nós. Se confiarmos verdadeiramente, Ele realizará grandes maravilhas através da nossa miséria e pequenez. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai, Senhor. Sois o Deus paciente e bom, lento para a ira e cheio de misericórdia para o perdão. Ouvi as orações de vossa família, que vos dirige com confiança. A cada pedido, digamos: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Vamos repetir? Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Por todos nós, para que sejamos fiéis e perseverantes na oração, e que as preocupações e compromissos desta vida não impeçam o encontro verdadeiro com Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva na unidade e saiba superar os momentos de tensão na verdade e caridade. Pelo povo de Deus, para que não se deixe contaminar pelo joio, mas tente semear sempre o trigo do reino de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Pelos padres e por todos os servidores da Igreja, para que sejam vigilantes, atentos à seara do reino de Deus, e também pelos governantes de toda a terra, para que permitam e apoiem condições de luta contra toda espécie de mal. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.
pela nossa prelazia pessoal, para que Deus nos ajude a superar pelo diálogo, a escuta e o encontro sereno as diferenças de ideias, pelos pais e educadores, para que saibam defender os jovens de todos os semeadores do mal. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Por aqueles que só vivem preocupados em semear joio na vida dos outros, para que abandonem esse processo tão destruidor de vidas e pessoas. Pelos cristãos desorientados, para que os temerosos vejam o sinal do Espírito Criador na coragem dos profetas, e os impacientes vejam um sinal de fidelidade na lentidão dos prudentes. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. Acolhei, Pai bondoso, as preces que vos apresentamos, permitindo, Senhor, que em todo o mundo sejam arrancadas as raízes do mal e se promova a sementeira do bem. É o que vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, junto às nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que sempre em todo lugar vos damos graças ao Senhor Santo, Pai onipotente e eterno Deus, por Cristo Senhor nosso, por quem louvam os anjos a vossa majestade, adoram nas dominações, tremem as potestades. Os céus e as virtudes dos céus, os bem-aventurados serafins, celebram com igual louvor.
Com eles pedimos, mandei-se junte também as nossas vozes, cantando em suplicante confissão. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, na verdade, Tu és santo, és a fonte de toda a santidade. Vós que ameis os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida, nós vos suplicamos, Pai de infinita bondade e cheio de paciência para com os vossos filhos e filhas, que santifiques esses dons, derramando sobre eles o Teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Antes de ser entregue à morte, que voluntariamente aceitou, Jesus tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Celebramos agora o memorial da sua morte e ressurreição, oferecendo-te, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Damos também graças por nos admitires junto à tua presença e te servirmos. Possamos nós que participando do corpo e sangue de Cristo, sermos congregados na unidade pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo José Fernando, o bispo diocesano Nildemar e a mim, vosso digno servo, coordenador desta prelazia e todo o clero da IVCM. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembrai-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso, na esperança da ressurreição. Que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da tua luz e da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Torna-nos dignos de participar da vida eterna, com Maria, a Virgem Mãe de Deus, com os apóstolos, com São Francisco e Nossa Senhora das Dores, e com todos os santos e os mártires que ao longo dos séculos obedeceram à tua vontade. Que tenhamos a graça de união com eles, te adorar e sempre te dar glória, mediante teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém.
E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus irmãos, minhas irmãs, eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou. Terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem
Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com o sacramento pascais, por vossa graça vivam unidos em perfeita união, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje é bem clara e ilustrativa pelas parábolas apresentadas por Jesus. Vejamos, tendo acabado de proferir a parábola do semeador, Jesus, de maneira inteligente, continuou a valer da mesma temática quando proclamou a parábola do joio e do trigo, tratando agora da qualidade das sementes. Ensinou-nos que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente num campo. No entanto, o inimigo, a fim de prejudicá-lo e aproveitando-se de que os homens dormiam, semeou joio no meio do trigo e partiu. O joio, como sabemos, é uma erva daninha, muito parecida com o trigo, cuja semelhança é tal que apenas pode distinguir um do outro com certa facilidade quando os frutos começam a surgir. Por essa razão foi que o Senhor instruiu seus servos a aguardarem o tempo da ceifa para que o joio fosse efetivamente separado do trigo. Nessa parábola, a boa semente continua sendo a palavra de Deus. Ainda assim, por mais que Jesus nos tenha presenteado com as boas sementes, e por mais clara, pura e singela que ela seja, a sua doutrina, ao ser concebida pelos homens, atrai pessoas que tentam destruí-la e interesseiros que se aproveitam dela, trazendo falsas interpretações e desvirtuando-a em sua essência, tal como o joio semeado no meio do trigo. O joio representa, portanto, as más ideias que se misturam muitas vezes com as boas. É o que fazem os homens com a sublime doutrina do Cristo, que por ignorância ou má fé tem sido usada há muito como pretexto para a desunião, manipulação das massas, guerras, opressão, entre outras perversidades, esquecendo-se dos princípios de amor e caridade estabelecidos pelo Mestre. Portanto, ainda que Deus nos tenha enviado Jesus para nos transmitir os seus sublimes ensinamentos, o mal ainda caminha no meio dos homens, uma vez que somos falhos em vigiar e em compreender as verdadeiras leis de Deus. No entanto, Cristo, por meio dessas parábolas, nos assegura que, no tempo certo, no tempo de Deus, as más ideias serão totalmente aniquiladas. Os maus, representados pelo joio, serão queimados, destruídos. Já os bons, representados pelo trigo, aqueles que buscam os ensinamentos do Mestre e os colocam em prática, receberão a recompensa pelos seus esforços e boas ações, dando um enorme passo para conquistar o reino dos céus. Ademais, cabe ainda relembrar que o joio se distingue do trigo principalmente por conta do seu fruto, que tenhamos pelo menos tendências ao crivo da razão, do bom senso e da moral cristã, pois o próprio Jesus nos alertou: não pode uma árvore boa dar maus frutos, ou uma árvore má dar bons frutos. Devemos, pois, esforçarmos-nos para assimilar as boas ações, bem como os ensinamentos de Jesus. Ainda que, a princípio, tal como acontece com o trigo e o joio, com o tempo, irmãos, distingui-los pelo teor dos seus frutos, cabendo a nós abdicar das práticas que não geram bons resultados, a fim de que possamos nos dedicar às ações do trabalho, das missões, do ministério, agindo de forma ideal e sincera no bem e na caridade, conforme Jesus nos ensinou com relação ao amor ao próximo. Irmãos, irmãs, não tenho a menor dúvida que já é chegado o tempo da colheita, que possamos nos assemelhar ao trigo, cultivando sempre as boas ações, vigiando nosso comportamento e atitudes de modo que vivamos como Cristo nos instruiu.
dentre todas as sementes que recebemos ao longo da vida, que possamos analisar os frutos que semeamos e que certamente colheremos. Não há tempo a perder. Tenhamos fé, pois Jesus, nosso Mestre, está no comando dessa santa colheita. O homem que quer ser feliz, a qualquer preço, não sabe o preço da felicidade, não sabe o preço da felicidade. Aquele que pensa que é livre só porque faz aquilo que quer, faz o que quer, mas não tem liberdade, faz o que quer, mas não tem liberdade. Felicidade é um dom, mas é preciso que a gente o mereça. E não basta ter um coração, o que é preciso é também ter cabeça. E não basta ter um coração, o que é preciso é também ter cabeça. Aquele que pensa que é bom, e não tem defeito, não sabe o quanto está longe de Deus, não sabe o quanto está longe de Deus. Aquele que pensa ser mais, que o seu semelhante, volta pra casa mais sujo que antes, volta pra casa mais sujo que antes. Felicidade é um dom, mas é preciso que a gente o mereça. E não basta ter um coração, o que é preciso é também ter cabeça. E não basta ter um coração, o que é preciso é também ter cabeça. Jesus nos ensina hoje por meio de parábolas, uma forma de ilustrar seus ensinamentos. A parábola do trigo e do joio mostra a necessidade de não haver precipitação para arrancar o joio antes da hora, a fim de não prejudicar o trigo. Sem ser um incentivo à omissão, ela nos mostra que o bem e o mal convivem nas pessoas e nas comunidades, onde encontramos muito joio, muita erva daninha que destrói os valores do Evangelho. Deus tem paciência e espera a conversão do ser humano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. As bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Em tua casa nos reunimos como igreja, este povo congregado em teu amor. Nossa prece suba a ti, agora seja o sinal do nosso encontro e do louvor. Muito embora confiantes esperamos este dia em que seremos libertados, pois teu Filho nos deixou esta herança, junto à cruz fomos por ele resgatados. Em tua casa nos reunimos como igreja. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado. Lembrando mais uma vez que você pode visitar o site da Prelazia, www.prelaziaivcm.pousoalegre.com.br. Tem várias notícias sobre a igreja, vários assuntos interessantes sobre a igreja veterocatólica missionária, verdadeira aula para quem quer estar mais próximo das coisas de Deus. Até domingo que vem, às 10h30 da manhã,
Tenham todos uma boa semana, um bom domingo e que nós possamos estar sempre reunidos com a Santa Eucaristia. Muito obrigado. Domingo que vem nós voltaremos com a Santa Missa em seu lar. O sinal do nosso encontro e do louvor. Em tua casa nos reunimos como igreja, este povo congregado em teu amor. Nossa prece sob a ti agora seja o sinal do nosso encontro e do louvor. Nossa fé renove o mundo e a visão dos que cegos não enxergam tua luz, e banidos todo ódio e opressão, indiquemos o caminho de Jesus. Em tua casa nos reunimos como igreja, este povo congregado em teu amor. Nossa prece sob a ti agora seja o sinal do nosso encontro e do louvor. Aos que sofrem dá conforto e esperança, aos que passam desta vida da vitória, possam eles alcançar a segurança, na alegria do teu reino, a tua glória.